meu último vídeo, eu falei sobre a percepção do seguinte. Cada vez mais meninas estão indo para a esquerda e meninos, adolescentes do sexo masculino estão indo para a extrema direita. E a real que é muito interessante isso que o Wagner Moura falou, porque eu acredito que esses adolescentes, tá ligado? Eles não têm noção da existência de uma ditadura militar. Às vezes o pai desse adolescente não tem noção da existência de uma ditadura militar. Então a arte, um filme como O Agente Secreto, ser premiado, um filme desse ser do Brasil, um filme desse existir, ele serve como uma lembrança, tá ligado? Uma memória de algo que tem que ser realmente relembrado. É isso aí mesmo. Bom, primeiro sobre o assunto, né? Eu acho que a juventude, as meninas também, meninos e meninas, são muito influenciados pelas redes sociais e pouco se estuda, se lê, se sabe, né? E a rede social é o excesso de momento, né? O que está acontecendo em cima do que está acontecendo. Sim. Então, o algoritmo hoje gira em torno da direita. Agora, o que é verdade sobre ditadura, né? Essa juventude não sabe. Por exemplo, um pai, um homem de 30 anos que teve um filho, tem um filho com 10 anos, o pai e o filho não sabem o que foi a ditadura militar. E uma ditadura não é o que dizem aí, tem uma ditadura no Brasil. Ditadura era o seguinte, você não podia ir conversar na esquina, a música tinha que passar por um censor, você não podia se candidatar, os jornais eram cortados, matérias inteiras do jornal, na TV não podia falar mal do governo. Isso é uma ditadura. Isso aconteceu no Brasil e é a ditadura militar. Acontece que filmes como esse ajudam a relembrar, e o Wagner Moura relembrando isso, ganhando o prêmio, que é um orgulho pra gente, com o cinema. O cinema, então, a arte pode ajudar, sim, a discutir a história, a memória e fazer uma conscientização coletiva. A arte tem que ser livre. Nenhum artista tem que falar de política. Agora, todo artista pode ter a liberdade de discutir questão política. Muito massa esse tema, porque tipo assim, a gente fala muito sobre a militância, né? Eu não acredito que quando você fala sobre política em arte é uma militância. Porque realmente eles problematizaram a palavra militância como se você expor uma opinião, expor um sentimento, expor um momento da história fosse militar. Não é assim, cara. A ditadura existiu. Foi horrível. Expulsou um monte de artista. Como você falou, pô, se esse filme fosse lançado na época da ditadura, a probabilidade do Wagner Moura e do Kleber serem expulsos do Brasil era muito grande. Então, tipo assim, eu acho que é importante sim você expor sua consciência política, expor sua opinião política, expor... Vira um problema quando a sua opinião política não é democrática, tá ligado? É isso. Agora, tipo assim, o filme do Wagner Moura é um exemplo de que, tipo, dá pra falar sobre... E tem mais uma coisa, cara, quando você fala sobre política, falando como a gente tá fazendo um vídeo aqui, e quando você mostra a política de uma forma poética, de uma forma bonita, sabe? De uma forma estética, você trabalha uma perspectiva muito mais sensível da parada. Você consegue atingir um público muito mais, tipo, com muito mais força, velho. Isso é verdade. E vale lembrar que no discurso do Wagner Moura, de Vitória, ele fala algumas questões importantes em algumas entrevistas dele. Uma entrevista dele disse: foi uma política pública que me trouxe aqui. Muito bom. Certo? E aí tem um vídeo do Wagner Moura mostrando, ele via num lugar que teve uma enchente, e aí o bairro dele, você vê aquele menino pobre da periferia, que agora está ganhando o Globo de Ouro como melhor ator. Então isso é absurdo, muito importante. Absurdo. Um menino pobre que a vida dele foi mudada pelas políticas públicas. E vamos ser sinceros, se gastou 100 mil reais, um exemplo bem besta, se gastaram 100 mil reais com o Wagner Moura para ele se tornar o artista que ele se tornou, mano, ele já pagou o triplo, o quádruplo, 10 vezes mais, tá ligado? Com a divulgação do país, com a divulgação do cinema do país, com a divulgação, sabe, tipo... Com os empregos criados pelo cinema, com os empregos criados na arte, até com o ato de inspirar mais artistas, né? Artista, não. E é muita... na verdade, a cultura, a arte, ela deveria ter um apoio maior, com certeza, mas um apoio institucional, não um apoio... O que eu sinto hoje da arte? Eu sinto que os artistas viram verdadeiros... pessoas com chapéu na mão pedindo para vereador, para deputado federal... emenda e não sei o quê. Quando, na verdade, nós deveríamos ter programas sociais garantindo arte, patrocinando, seja você
que é do hip hop, seja o cara que é artista, pintor, seja o cara que é músico, ter um patrocínio que elevasse isso. O que acontece é que não acontece dessa forma, vira uma política das emendas parlamentares, podemos discutir isso é outro assunto, mas eu acho que tem que ter, sim, políticas públicas que garantam que quem gosta de arte, quem faz arte, seja patrocinado e possa trabalhar com a arte, receber, sabe, ser a profissão deles. E mandar uma mensagem, né, pros artistas que não conhecem a importância da política pública, né, cara? Tipo assim, a real é que eu vejo artistas, vejo pessoas que gostam de arte, que consomem arte, falando mal das políticas públicas pra arte. Irmão, o quanto uma política pública investe na arte, ela é retribuída com extrema facilidade, tá ligado, mano? E tipo assim, vamos ser sinceros, a arte, ela tem um poder absurdo de mudar vidas, de impactar vidas, tanto do artista quanto do público, mano. E eu concordo, cara, eu acho que a gente tem que falar mais sobre a valorização da arte nacional, tá ligado? Porque, pô, o que a gente tava falando você tava falando do vídeo do Wagner Moura. O Wagner Moura é de uma pessoa, uma família humilde, um garoto humilde, um garoto de uma periferia do Nordeste, tá ligado? Então quando a gente olha pra ele e pensa, esse garoto nunca teria a chance de disputar com filhas de pessoas ricas que têm dinheiro pra colocar ela nas melhores agências desde muito nova. Então, pô, é muito importante porque a política pública, ela estabelece um nível de igualdade, tá ligado? Onde eu, Machiel, que mora numa periferia, vou ter uma igualdade de disputar com um artista que nasceu em São Paulo, numa elite paulista, tá ligado? É o que ele disse, havia um incentivo ao teatro em um programa social e ele participou desse programa. Então, coloca ele naquilo que ele gosta de fazer. Eu tentei fazer teatro também. Eu, por um tempo, participei de um grupo de teatro da antiga escola técnica, que na verdade era muito mais ali o professor de artes da escola, Gilberto Nasser, inclusive, abriu para que jovens pudessem assistir às aulas de arte de teatro. Para mim aquilo lá foi fabuloso, foi incrível, só que não dava para mim, eu trabalhava o dia inteiro, não dava para participar daquilo como eu pensei e quis. Porém, foi importantíssimo para mim para compreender um pouco do que significa uma política pública para coisa de arte. Até porque alguns amigos meus, grandes amigos meus inclusive, são hoje pessoas que vivem da arte desde aquela época. Podemos citar aí o Péricles, que é um ator que está sempre aí. Eu lembro, virou colega de profissão a Yandra, mas a irmã dela, a Adriane, viraram todas atrizes. Massa. E o Paulo virou ator. Então tem vários que viraram atores e atrizes de uma coisa que tinha numa escola. Massa. Sabe? Aqui. Então, sim, a arte pode transformar. E é isso, vamos valorizar mais a arte, vamos valorizar mais a cultura, para que essa criançada, elas possam se inspirar em um Wagner Moura da vida e cada vez menos em bandidos que elas enxergam diariamente numa periferia. É isso aí. Cara,